Meus irmãos, aí no Sermão do Monte, o capítulo 5, e vai aí até o final do capítulo 7, eu quero, a princípio, o versículo de número 1, que diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo, então, efetivamente, ele passa a incutir aos seus discípulos os princípios éticos de uma vida cristã. Nós chamamos de sermão o que de fato bem nos parece ter sido um retiro de um tempo mais longo com os discípulos. As multidões à parte, Jesus com os discípulos, tipo esses retiros que nós fazemos, de inverno, de carnaval, etc. E quando Jesus toma os discípulos à parte, é a figura, a imagem, a ideia impressionante de como sempre Deus desejou o seu povo próximo de si. Logo após Deus tirar com mão poderosa, pela instrumentalidade de Moisés, o povo da escravidão do Egito, em Números, ou melhor, perdão, em Levíticos 18, versículos de 1 a 4, a palavra de Deus diz-nos o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos, farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observe que o apelo começa dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus, e ele termina dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. É este Deus ao qual firmar o pacto exige que o seu povo seja diferente dos demais povos. Esse povo deveria seguir os mandamentos de Deus e não os padrões daqueles que o cercavam. Através dos séculos seguintes, o povo de Israel continua se esquecendo da singularidade que deveriam ser para Deus. Esse povo é um povo único. Esse povo é um povo pactuado. Esse povo é um povo em aliança com Deus. E a singularidade desse povo está em que esse povo é um povo abençoado por Deus. Em Números, nós somos instruídos por Moisés, Números 23, Balaque, rei dos Moabitas, está amedrontado com o que Deus está fazendo através do povo de Israel, como que o povo vem varrendo a face da terra. Aquela multidão que saiu do Egito está encaminhada em procissão. E agora acampados, Balaque contrata Balaão para que Balaão possa amaldiçoar o povo de Deus. E pelo menos 3 vezes
subindo, indo para lugares diferentes, montes diferentes, visualizando o povo de modo diferente. Ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus coloca na boca dele a sua bênção. E no versículo 9 ele diz: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou aumentou, enumerou a quarta parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoastes. Mas ele respondeu, Balaão respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca, isso uma vez, duas vezes, três vezes, porque a singularidade do povo de Deus está em ter sobre si a bênção desse Deus. É isso que nos faz únicos na face da terra, de todos os povos, línguas e nações. Quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós somos identificados como povo de Deus, ali tem um povo diferente. Contudo, no Salmo de número 106, versículos 35 e os seguintes, nós temos a seguinte palavra: antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos, aos quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus próprios filhos, suas próprias filhas aos demônios, e derramaram seu sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, e sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. E como um abismo chama outro abismo, Israel agora quer um rei. O sacerdote e o juiz que julga naqueles dias é Samuel, e o governo é teocrático, é Deus falando direto através da instrumentalidade de Samuel ao seu povo. Mas isso já não basta para o povo. Nós queremos um rei, nós queremos ser como as demais nações. Samuel se angustia, se entristece, busca a Deus, mas Deus diz: Samuel, esse povo não rejeitou a ti, rejeitou a mim. Agora, Samuel, diga a esse povo o que lhes custará um rei. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo e que lhe pedia um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros e como seus cavaleiros, para que corram diante deles. E os porás uns para capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifares as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomarás as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas serão dizimadas, para dar os seus oficiais e os seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará em seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhidos, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. A obstinação e a contumácia e a insistência desse povo. Versículo 20: não, mas nós teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações.
Mas não era o desejo de Deus desde sempre que esse seu povo fosse um povo diferente, que não fosse como as demais nações. E para piorar, Ezequiel nos informa que agora eles estão servindo a pau e pedra. Por isso Deus continuou lhes enviando os profetas Jeremias, Ezequiel, para que se lembrasse quem eles eram e para insistir com eles a seguirem o caminho de Deus. E a palavra era: não aprendais o caminho dos gentios, não vos contamineis com os ídolos deles, com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o povo não deu ouvidos à palavra do Senhor. Muitas vezes, como acontece conosco nos nossos dias, Deus levanta os seus pastores, homens de Deus, mas às vezes continuamos contumazes, indiferentes à palavra do Senhor. Mas Deus vai visitar o povo com justiça. Você vai se lembrar que Ezequias foi um belo rei, um bom rei, um grande rei de Israel. Não andou no caminho de seus pais, mas ainda assim colheu situações que os seus pais haviam plantado. O juízo está batendo à porta de Israel e mais tarde à porta de Judá. Por quê? Porque pecaram contra o Senhor seu Deus e andaram nos estatutos de outras nações. Tudo isso constitui um cenário essencial para compreender o Sermão do Monte. Imediatamente após o seu batismo e tentação, Jesus Cristo tem uma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na verdade, percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho, Mateus 4, e no Sermão do Monte, descreveu como deve ser a nossa vida quando nos colocamos sob os auspícios de Deus, sobre a proteção de Deus, sobre o governo de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 8, é um versículo chave para o Sermão do Monte. Não vos assemelheis, pois, a eles, diz o Senhor Jesus Cristo. Não vos assemelheis, pois, a eles, diz o Senhor Jesus. Diga comigo isso. E não vos assemelheis, pois, a eles. Não é extremamente parecido com o que Deus já havia dito, Levítico 18, 3? E lá ele vai dizer: não fareis como eles, não fareis as obras do Egito, não fareis as obras do povo de Canaã, para onde vocês estão caminhando. Nós somos um povo singular, irmãos. Nossas leis são diferentes, nossos costumes são diferentes. A postura de quem é cristão, ela é tangida, ela é descrita pelo Sermão do Monte. No livro de Esther, nós compreendemos isso, que as nossas leis são diferentes. São leis espirituais que contrariam o modo de viver daqueles que se comportam à parte de Cristo, que vivem à parte de Cristo, que decidiram caminhar sem Cristo no mundo.
Por isso, esse sermão sobre o qual nós debruçamos, no capítulo 5, é chamado de o sermão da contracultura cristã. Lá em Esther, acontece um fato, e nós precisamos lembrar disso. Amã é o homem mais próximo de Assuero, o famoso rei Xerxes. E o rei vai dar para ele uma supremacia sobre os demais príncipes, de modo que os que estavam nas portas do palácio real se curvavam diante de Amã. Agora, tinha uma pessoa lá, que estava lá porque a sua sobrinha havia se tornado a rainha, Mordecai. Esse não se dobrava. E isso ali foi um tempo. Todo mundo prestava aquela reverência a Amã, porém Mordecai não prestava reverência a Amã. Foi advertido. Contudo, manteve a mesma postura. Amã foi avisado disso. E foi avisado também que ele era judeu. O coração de Amã se incendeia, porque você vai se lembrar que Amã era descendente dos amalequitas, que veio ao encalço do povo de Deus, quando esse povo, nosso povo, saiu do Egito. E Amã, por causa dessa rixa com o povo de Deus, agora quer destruir não apenas Mordecai, mas ele quer destruir todos os judeus. E ele tem um argumento para Assuero. No capítulo 3, no versículo 8 de Esther, ele vai dizer então o seguinte: então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Então o rei agora despede o edito e dá autorização para que Amã possa produzir um projeto para que todos os judeus sejam mortos em todas as províncias. São 127 províncias, em todas elas há judeus, inclusive aqui em Suzã, onde está o Palácio Real. Inclusive a própria rainha, a Esther, judia, morreria com essa situação. Depois você pode ler lá, se você ainda não tem conhecimento de toda a história, maravilhoso, o livro de Esther. Mas o detalhe aqui existe um povo cujas leis são diferentes. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo, irmãos. Diz o apóstolo Paulo que a nossa pátria é os céus, de onde nós aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos tirar os olhos desse mundo. Os discípulos de Jesus, como disse o pastor aqui, lendo os versículos 14 a 16, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. Como luz do mundo não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma luz para colocar debaixo do alqueire, do caixote de pau, mas do velador onde alumia todas as coisas. E antes ainda, nós somos o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, para senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós somos chamados para brilhar, nós somos chamados a influenciar.
Por isso, Jesus contrasta o modus vivendi dos cristãos e daqueles que não são cristãos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por quê? Porque as nossas leis são diferentes, a igreja é diferente. Os ímpios oram segundo um modelo, vãs repetições, mas os cristãos, de modo piedoso, se dobram diante do Senhor e diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque as nossas leis são diferentes. As bem-aventuranças, elas são, e o pastor frisou, são pelo menos 8 características maravilhosas que expressam a conduta do caráter cristão. E começa dizendo que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você vai se lembrar que essa bem-aventurança, a princípio, ela tinha uma conotação de fato material. Porque quem era o pobre? Aquele necessitado, carente de recursos, que não tinha para onde correr e corria para Deus. Contudo, isso vai ganhando conotação espiritual, e o salmista escreve: clamou esse aflito pelo Senhor, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Então, agora, com essa matiz espiritual, o humilde de espírito é aquele que vive o esvaziamento de si mesmo para ser cheio de Deus. E essa bem-aventurança, ela flerta com a justificação pela fé, para dizer que esse humilde de espírito é aquele que reconhece a sua falência espiritual, dependendo de Cristo para a sua salvação. Portanto, esse sermão do monte, ele é desenhado para esculpir o caráter daquele que vai habitar nos céus. Contudo, espera-se que essas características, todas elas, cada uma delas, seja uma realidade daquele que é chamado o crente. Os que choram, não choro de um prejuízo, não choro de um luto, mas as suas mazelas espirituais. Esses serão consolados. Mas os mansos, esses que abrem mão da vingança pela ação de Deus, esses herdarão a terra. E os limpos, os puros de coração, esses verão a Deus. E assim, irmãos, nós temos não apenas, nós não temos aqui 8 grupos de pessoas, mas nós temos um grupo de pessoas que são assistidos por essas características, e são homens e mulheres de Deus. São diferentes, porque entenderam a vontade de Deus, a vontade de Cristo. As nossas leis, irmãos, são diferentes e nos fazem ser um povo singular. Singular nos nossos relacionamentos, no relacionamento conjugal. Qual é o tratamento que você dá à sua esposa? Qual é o tratamento que você dá ao seu marido? Qual é o tratamento que nós temos dado aos nossos filhos?
Quantos maridos tratando suas esposas com amargura? Quantas mulheres expondo seus maridos ao vexame? Quantos filhos desobedecendo às leis do lar? Nossas leis são diferentes, irmãos. São diferentes. Enquanto os homens correm atrás do seu primeiro milhão, ou segundo, ou de comprar mais uma propriedade, ou de trocar por um carro mais potente, ou de... Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua vontade, e esperamos em Deus que as demais coisas sejam acrescentadas. E se for especificamente as coisas do texto, comer, beber e vestir. E isso reverbera em Paulo, escrevendo a Timóteo, tendo que comer e beber e sejamos todos contentes. E parece, irmãos, que já não há mais contentamento em nós estamos sempre buscando mais uma coisa, e outra situação. Quando Cristo deveria ser suficiente à nossa alegria, porque nós somos o seu povo, nós nele somos salvos, nós nele fomos feitos criaturas de Deus, filhos de Deus. Nós somos um povo diferente, irmãos. Nós somos um povo singular, porque a bênção de Deus, a bênção de Cristo está sobre nós. Trabalho para finalizar a nossa palavra nessa noite. A última parte desse sermão vai nos orientar, nos fazer entender que não basta chamá-lo Senhor, não basta ouvir os seus ensinamentos. O que Ele quer de nós é que nós sejamos sinceros no que dizemos e que ponhamos em prática o que ouvimos, pois deste compromisso depende o nosso destino, a eternidade. Só quem obedece a Cristo como Senhor é sábio, pois quem assim procede está edificando a sua casa sobre o alicerce, sobre a rocha, e que as tempestades, adversidades e do juízo não são capazes de solapar, minar e derrubar. E ao encerrar esse sermão, as multidões ficaram perplexas com a autoridade com que Jesus ensinava. Talvez valha a pena ler na íntegra. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, não como os fariseus. É uma autoridade a qual os discípulos de Jesus, de cada geração, devem submeter-se. Afinal, o senhorio de Jesus é tão relevante hoje quanto era quando ele pregou esse sermão. Quando Deus diz: não fareis como os egípcios de onde saístes, não fareis como os de Canaã, para onde vocês estão indo. A vontade de Deus, a despeito do avanço tecnológico, a despeito de que os tempos mudaram, a despeito de que tantas coisas, não mudou. Não.
como Deus, a sua palavra permanece eternamente. E Deus não barganha os seus princípios, irmãos. Em absoluto. Deus não barganha os seus princípios. Aquilo que Ele disse lá em Levítico, é o que o Senhor Jesus Cristo faz reverberar dentro do Sermão do Monte, que é o que nós fazemos ecoar nessa noite. A palavra de Deus, ela não muda, e será assim até o Senhor voltar. Resta-nos adequarmos às Escrituras, resta-nos nos quebrantarmos diante do Senhor, resta-nos abrirmos mão da nossa vontade, pela vontade do Pai. E aqui eu encerro. Nós temos o exemplo maior. Nós temos o exemplo maior, o exemplo do próprio Cristo. João 5,31. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós sabemos o quanto o povo sofreu no cativeiro babilônico. Por quê? Porque não deu ouvido à voz dos profetas, não deu ouvido à voz de Deus. O que você gostaria de colher? Quais filhos você gostaria de ter? Como você gostaria que o seu casamento fosse abençoado? A nossa vida precisa ser regida pelos princípios escriturísticos, pela palavra de Deus. Irmãos, nisso está a bênção de Deus sobre nós. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, rogo-te que pelas muitas misericórdias do Senhor, o Senhor fale à igreja. Rogo, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos conduza, ó Deus, de modo vitorioso sobre as circunstâncias, pelo poder da palavra. Senhor Deus, nós precisamos, eu preciso dessa graça do Senhor para viver esse sermão, para não fazer como, ó Deus, o mundo tem feito. Nós precisamos, Senhor, da graça e do poder do Senhor sobre nós, para vencermos, ó Deus, os desejos, as concupiscências, ó Deus, todas essas circunstâncias que nos conduzem ao pecado. Ajuda-nos, Deus, a fazermos a Tua vontade, somente a Tua vontade. Pelo poder que há no sangue de Jesus, nós oramos agradecidos, nós oramos. Amém, amém, amém. Agradeço, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus.